Olá! Vocês sabem qual a primeira civilização registrada do nosso planeta? Pois é, hoje vamos conhecer os Sumérios. Mas antes vamos dar aquela força pro canal, curta, comente e compartilhe. E claro, se inscrevam. Vamos ao vídeo. Acredita-se que a primeira civilização registrada seja a dos Sumérios, que floresceu na região da Mesopotâmia, atual Iraque, por volta de 4000 a.C. A Mesopotâmia, localizada entre os rios Tigre e Eufrates, proporcionava condições ideais para o desenvolvimento da agricultura, o que possibilitou o surgimento de cidades e a organização social. Os sumérios são conhecidos por várias inovações, incluindo a criação da escrita cuneiforme, o desenvolvimento de complexos sistemas de irrigação e o surgimento de cidades-estado como Ur, Uruk e Eridu. Além disso, essa civilização deixou contribuições significativas em áreas como a matemática, a astronomia e a construção, sendo pioneira em tecnologias e saberes que influenciaram diversas culturas posteriores. A estrutura social dos sumérios era complexa e altamente hierarquizada, com papéis bem definidos que refletiam o poder e as responsabilidades de cada classe. A sociedade suméria pode ser dividida basicamente em 4 grandes grupos. Realeza e nobreza. No topo da hierarquia estavam o rei, ou em si, os membros da família real e os altos sacerdotes. O rei era visto como um representante dos deuses e governava as cidades-estado com autoridade política e religiosa. Os sacerdotes tinham grande influência, pois eram responsáveis pelos templos e pelo contato com as divindades, que eram fundamentais para a segurança e prosperidade da cidade. 2. Sacerdotes e funcionários públicos. Além dos sacerdotes de alto escalão, havia uma classe de sacerdotes e funcionários que trabalhavam diretamente nos templos e na administração pública. Eles gerenciavam os armazéns de grãos, os sistemas de irrigação e os tributos pagos pela população, garantindo o bom funcionamento da cidade-estado. 3. Artesãos, comerciantes e camponeses. Esse grupo formava a classe média e desempenhava funções essenciais para a economia suméria. Os artesãos produziam utensílios, ferramentas, roupas e objetos de cerâmica e metalurgia. Os comerciantes lidavam com o comércio, transportando mercadorias entre cidades, e os camponeses trabalhavam nas plantações e na criação de animais, sendo a base da economia agrícola. 4. Escravos. Na base da estrutura social estavam os escravos, que podiam ser prisioneiros de guerra ou pessoas que haviam perdido sua liberdade devido a dívidas. Eles trabalhavam nas propriedades dos ricos, nos templos e em obras públicas. Embora tivessem uma posição inferior, alguns escravos poderiam comprar sua liberdade ou ser libertados por seus senhores. A sociedade suméria era fortemente influenciada pela religião, e quase todas as atividades estavam ligadas ao serviço dos deuses. Cada cidade-estado possuía um deus protetor, e a fidelidade aos deuses era vista como fundamental para manter a harmonia e a prosperidade. Os sumérios não tinham um grupo étnico específico que escravizavam, mas os escravos geralmente vinham de várias origens, muitas vezes como prisioneiros de guerra de povos vizinhos. Quando as cidades-estado sumérias entravam em conflito com outras cidades ou culturas próximas, como os elamitas, amoritas e povos das montanhas de Zagros, os prisioneiros capturados em batalhas poderiam ser trazidos de volta e forçados a trabalhar como escravos. Além disso, algumas pessoas dentro da própria sociedade suméria podiam acabar como escravos devido a dívidas. Se um cidadão sumério não conseguisse pagar uma dívida, ele ou membros de sua família podiam ser vendidos temporariamente como escravos para saldar o débito. Esse tipo de escravidão por dívida era, em teoria, temporário. Após certo tempo ou quando a dívida fosse paga, a pessoa poderia recuperar sua liberdade. A economia suméria era baseada principalmente na agricultura, mas também incluía comércio, artesanato e criação de animais. Graças ao solo fértil da Mesopotâmia e ao desenvolvimento de sistemas de irrigação, os sumérios puderam cultivar alimentos em grande escala e sustentar uma população urbana crescente. Aqui estão os principais aspectos da economia suméria. 1. Agricultura e irrigação. A agricultura era o pilar econômico dos sumérios. Os rios Tigre e Eufrates forneciam água essencial para a irrigação,
permitindo o cultivo de cevada, trigo, tâmaras, legumes e linho. Os sumérios desenvolveram canais, diques e sistemas complexos de irrigação para regular o fluxo de água, o que aumentou a produtividade das colheitas. Isso permitiu o surgimento de cidades maiores e uma economia excedentária, na qual parte da produção era estocada para tempos de escassez ou usada para o comércio. 2. Criação de animais. Os sumérios também criavam animais como ovelhas, cabras e gado. Esses animais forneciam carne, leite, couro e lã, importantes para a alimentação, vestuário e artesanato. A lã, por exemplo, era utilizada na fabricação de tecidos que tinham grande valor e eram também itens de exportação. 3. Artesanato. Os sumérios eram habilidosos em diferentes ofícios, como cerâmica, tecelagem, metalurgia e carpintaria. Produziam utensílios de cerâmica, ferramentas e ornamentos de metais como cobre e ouro. Esses produtos eram usados localmente e também trocados com outras regiões. 4. Comércio. O comércio era essencial para obter recursos que não existiam na Mesopotâmia, como madeira, pedras preciosas e metais. Os sumérios estabeleceram rotas comerciais com outras regiões, incluindo o Golfo Pérsico, o Vale do Rio Indo e regiões da atual Turquia e Irã. Eles trocavam produtos agrícolas e artesanato por recursos escassos. O comércio se dava tanto por via terrestre quanto fluvial, aproveitando os rios e rotas que ligavam cidades e culturas distantes. 5. Sistema de escrita e economia. A criação da escrita cuneiforme foi essencial para a economia, pois permitiu registrar transações, contratos, impostos e inventários. Muitos dos primeiros textos cuneiformes são registros contábeis de produtos agrícolas e comerciais, indicando a importância da escrita para administrar os excedentes e transações econômicas. 6. Tributos e armazenamento. Como as cidades-estado tinham grandes templos que serviam como centros econômicos e religiosos, os templos administravam muitos recursos da cidade. Eles coletavam tributos e produtos agrícolas dos cidadãos e os armazenavam. Esses estoques eram usados para alimentar a população, especialmente em tempos de crise, e como pagamento para trabalhadores e soldados. Essa economia diversificada e bem organizada permitiu que a civilização suméria prosperasse e se tornasse um dos primeiros exemplos de uma sociedade urbana complexa. A religião dos sumérios era politeísta, e suas crenças permeavam todos os aspectos da vida cotidiana. Eles acreditavam que deuses e deusas controlavam a natureza, a prosperidade e a segurança de sua sociedade, e por isso era fundamental agradá-los para garantir paz e estabilidade. A religião suméria tinha características marcantes. Panteão de deuses. Os sumérios adoravam muitos deuses e deusas, cada um com características e esferas de influência específicas. Entre os principais deuses estavam Item-Anu, deus do céu e pai dos deuses. Item-Enlil, deus do vento, ar e tempestades, considerado o rei dos deuses. Item-Enki, ou Ea, deus da sabedoria, água doce e criação, associado ao conhecimento e à magia. Item-Inanna, ou Ishar, deusa do amor, da guerra e da fertilidade, uma das mais importantes divindades sumérias. Item-Ninhursag, deusa da terra e da fertilidade, associada à natureza e à criação de seres vivos. Cada cidade-estado geralmente tinha um deus ou deusa patrono, que era especialmente reverenciado pelos habitantes. Por exemplo, o deus Enki era associado à cidade de Eridu, enquanto Inanna era cultuada em Uruk. 2. Templos e zigurates. Os templos eram o centro da vida religiosa e econômica. Cada cidade tinha um grande templo dedicado ao seu deus patrono. Esses templos, conhecidos como zigurates, eram enormes estruturas em formato de pirâmide com plataformas escalonadas e um santuário no topo. Os zigurates eram considerados a casa dos deuses e serviam como locais de adoração e sacrifícios. Os sumérios acreditavam que o deus patrono da cidade residia no zigurate e protegia os cidadãos. Além de sua função religiosa, os templos também eram centros econômicos, onde se armazenavam grãos e outros recursos. 3. Rituais e sacrifícios. Os rituais eram realizados para garantir a proteção e a benevolência dos deuses. Os sacerdotes realizavam sacrifícios de animais, ofereciam alimentos, bebidas e objetos de valor nos altares dos templos. Acreditava-se que esses rituais ajudavam a apaziguar os deuses, afastando catástrofes e garantindo boas colheitas e paz. Além disso, festivais religiosos sazonais eram realizados, e essas celebrações incluíam procissões, danças e banquetes para homenagear os deuses.
4. Sacerdotes e sua importância. A classe sacerdotal tinha grande influência, pois os sacerdotes eram vistos como mediadores entre os deuses e os humanos. Eles desempenhavam funções religiosas, interpretavam presságios e sinais divinos e organizavam cerimônias. Muitos sacerdotes também eram responsáveis pela administração dos templos e dos recursos armazenados, o que lhes dava uma posição importante na economia. 5. Visão do mundo e pós-vida. Os sumérios tinham uma visão sombria do pós-vida. Eles acreditavam que após a morte, todos iam para o Kur, ou mundo inferior, um local sombrio e sem luz, onde as almas viviam em condições áridas e tristes. Não havia uma recompensa ou punição clara no pós-vida, como em outras religiões, mas uma continuidade da existência de forma sombria e indiferente. 6. Mitos e lendas. A mitologia suméria incluía lendas sobre a criação do mundo, dos humanos e sobre grandes feitos dos deuses. Uma das histórias mais conhecidas é a epopeia de Gilgame, que narra as aventuras de Gilgame, um rei semideus de Uruk, em busca da imortalidade. Esse épico explora temas de vida, morte, amizade e a busca pelo sentido da existência, e reflete a profunda relação entre humanos e divindades na cultura suméria. A religião suméria influenciou profundamente outras culturas da Mesopotâmia e se propagou, deixando um legado significativo na história religiosa da região e inspirando. Os sumérios não têm descendentes diretos identificáveis, já que sua civilização desapareceu gradualmente ao longo do tempo, sendo absorvida por outras culturas. No entanto, várias civilizações e grupos que surgiram posteriormente na Mesopotâmia herdaram e adaptaram aspectos significativos da cultura suméria. Esses povos deram continuidade a vários elementos sumérios, incluindo a escrita cuneiforme, os deuses e práticas religiosas, e até mesmo avanços em áreas como a matemática, a astronomia e a administração. Aqui estão os principais povos e culturas que podem ser vistos como herdeiros dos sumérios. 1. Acádios. Após o declínio da civilização suméria, os acádios, um povo semita, estabeleceram o primeiro império mesopotâmico sob o governo de Sargão da Acádia, por volta de 2334 a.C. Eles absorveram muitas práticas sumérias, e o idioma acádio acabou substituindo o sumério como a língua falada na região. No entanto, o sumério continuou a ser usado como uma língua erudita e religiosa, especialmente nos templos e documentos oficiais. 2. Babilônios. Os babilônios que surgiram mais tarde na Mesopotâmia, em torno de 1900 a.C., também herdaram muito da cultura suméria. A cidade da Babilônia tornou-se um centro importante de poder e cultura, e os babilônios preservaram e adaptaram o sistema religioso sumério, integrando os deuses sumérios em seu próprio panteão. O deus Marduk, patrono da Babilônia, por exemplo, passou a ser visto como uma divindade suprema, mas o culto aos antigos deuses sumérios persistiu. Além disso, muitos textos sumérios foram preservados, traduzidos e adaptados pelos babilônios. 3. Assírios. Os assírios, que dominaram a Mesopotâmia e a região circundante por vários séculos, também absorveram aspectos da cultura suméria, especialmente em termos de religião e administração. Eles usaram a escrita cuneiforme e mantiveram muitos dos mitos e práticas religiosas sumérias, embora adaptassem esses elementos ao seu próprio contexto cultural e de expansão militar. 4. Caldeus e neobabilônios. Os caldeus, que constituíram o Império Neobabilônico, por volta de 626 a.C. a 539 a.C., foram outra civilização que manteve o legado cultural sumério. Durante essa época, houve uma revitalização do interesse pelos textos e tradições sumérias, com o esforço para preservar e estudar a antiga cultura mesopotâmica. 5. Influência nos persas e civilizações posteriores. Quando os persas conquistaram a Mesopotâmia em 539 a.C., eles encontraram uma rica herança cultural. Embora não adotassem diretamente a religião ou a língua suméria, alguns elementos administrativos e culturais foram preservados. A influência suméria também se espalhou indiretamente para civilizações próximas, como os hebreus e os gregos, especialmente através de mitos e lendas que tinham raízes nos antigos textos sumérios. Esses povos podem ser vistos como sucessores culturais dos sumérios, preservando e adaptando muitos dos seus avanços e tradições.
A cultura suméria deixou um legado duradouro que influenciou o desenvolvimento de civilizações posteriores, contribuindo para a formação da rica tapeçaria cultural e religiosa da Mesopotâmia e do Oriente Próximo. A civilização suméria desapareceu gradualmente devido a uma combinação de fatores internos e externos, e não a um único evento catastrófico. Abaixo estão os principais fatores que contribuíram para o declínio e eventual desaparecimento da civilização suméria. 1. Conflitos internos e guerras. A Mesopotâmia era dividida em várias cidades-estado independentes, como Ur, Uruk, Lagash e Eridu, que frequentemente entravam em conflito umas com as outras por controle territorial e acesso a recursos, como a água para irrigação. Esses conflitos internos enfraqueceram os sumérios, tornando-os mais vulneráveis a invasões externas. 2. Invasões de povos vizinhos. Com o tempo, a região tornou-se alvo de povos vizinhos como os acádios e os amoritas. A primeira grande invasão foi a dos acádios, liderados por Sargão da Acádia, que formou o primeiro império mesopotâmico por volta de 2334 a.C., unificando a região sob o Império Acádio. Embora o domínio acádio tenha sido relativamente breve, ele teve um grande impacto, pois começou a mesclar as culturas suméria e acádia. Mais tarde, outros grupos como os amoritas invadiram a Mesopotâmia, culminando com a ascensão da Babilônia sob o rei Hammurabi. A cultura babilônica preservou muitos aspectos dos sumérios, mas a língua e algumas práticas sumérias foram gradualmente substituídas. 3. Mudanças ambientais e degradação do solo. Os sumérios dependiam fortemente da agricultura, sustentada pelos rios Tigre e Eufrates. Para manter suas plantações, eles desenvolveram complexos sistemas de irrigação. No entanto, a irrigação intensiva ao longo de séculos causou salinização do solo, um fenômeno em que o acúmulo de sais na superfície do solo reduz a produtividade agrícola. Esse problema tornou as terras menos férteis, diminuindo a produção de alimentos e levando à crise econômica e à migração de populações para áreas mais produtivas. 4. Mudanças climáticas. Evidências arqueológicas sugerem que mudanças climáticas, como secas prolongadas, afetaram a Mesopotâmia e contribuíram para o declínio sumério. A falta de chuvas teria impactado o fluxo dos rios e, consequentemente, a agricultura e o abastecimento de água. Esses fatores climáticos podem ter enfraquecido as cidades-estado sumérias, tornando-as menos capazes de se defender contra invasões e mais suscetíveis a crises internas. 5. Assimilação cultural. Com o tempo, os invasores não só conquistaram as cidades-estado sumérias, mas também passaram a adotar aspectos de sua cultura, resultando em uma gradual assimilação cultural. O idioma acádio substituiu o sumério como língua principal, embora o sumério continuasse a ser usado como uma língua litúrgica e administrativa por um tempo. Eventualmente, os deuses sumérios foram incorporados ao panteão de culturas sucessoras, como a babilônica, mas com novas interpretações e nomes. 6. Perda de identidade cultural. À medida que os sumérios foram sendo dominados e assimilados por outros grupos, sua identidade cultural começou a se diluir. A língua suméria deixou de ser usada no dia a dia e se tornou uma língua morta, sendo usada apenas em contextos religiosos e administrativos. Com o tempo, o sumério foi completamente substituído pelo acádio e depois por outros idiomas da região. Esses fatores combinados levaram ao fim gradual da civilização suméria. No entanto, seu legado continuou especialmente na forma de influências culturais e religiosas sobre as civilizações subsequentes da Mesopotâmia, como os babilônios e assírios, que preservaram e adaptaram muitos aspectos da cultura suméria. Assim, embora os sumérios tenham desaparecido como povo, seus avanços e tradições continuaram a influenciar a história por séculos. Os sumérios deixaram um legado impressionante de artefatos e documentos, principalmente devido ao desenvolvimento da escrita cuneiforme. Essa escrita foi uma das primeiras formas conhecidas de registro e permitiu que os sumérios registrassem informações sobre religião, leis, mitologia, comércio e muito mais. Abaixo estão alguns dos documentos e relíquias mais importantes deixados por essa civilização. 1. Tábua de escrita cuneiforme.
As tábuas de argila com escrita cuneiforme são alguns dos registros mais valiosos da civilização suméria. Essas tábuas cobrem uma ampla variedade de temas, incluindo documentos administrativos, registros de transações comerciais, impostos, inventários de produtos agrícolas e distribuições de recursos. Registros legais, contratos, leis e acordos, que revelam como era a estrutura jurídica e econômica. Textos literários e religiosos, mitos, lendas, orações, hinos aos deuses, que mostram as crenças e histórias religiosas. As tábuas de argila sobreviveram por milênios, pois, ao serem secas ao sol ou assadas, se tornaram resistentes, sendo descobertas em escavações arqueológicas. 2. Epopeia de Gilgame. A Epopeia de Gilgame é uma das obras literárias mais antigas do mundo, originalmente composta em sumério. Embora a versão completa que conhecemos hoje seja do período babilônico posterior, esse épico conta as aventuras de Gilgame, o rei de Uruk, em sua busca pela imortalidade. Além de ser uma história fascinante, a epopeia explora temas universais como a amizade, a busca pelo sentido da vida e a inevitabilidade da morte. Esse texto é considerado uma das maiores contribuições literárias dos sumérios e uma das primeiras expressões da literatura humana. 3. Mitos da criação e do dilúvio. Os sumérios registraram mitos sobre a criação do mundo e um dilúvio, histórias que foram adotadas e adaptadas por culturas posteriores. O mito de Atrasasis, que inclui um grande dilúvio enviado pelos deuses para destruir a humanidade, é uma dessas histórias. E muitos pesquisadores acreditam que ela influenciou narrativas de dilúvio em culturas posteriores, como a história de Noé no Antigo Testamento. 4. Relíquias arquitetônicas, zigurates. Os zigurates, grandes templos em forma de pirâmide escalonada, eram monumentos imponentes dedicados aos deuses. O zigurate mais famoso é o de Ur, uma enorme estrutura que foi parcialmente restaurada e ainda pode ser vista hoje. Esses templos eram não só locais de adoração, mas também centros econômicos e administrativos, simbolizando a importância da religião e do poder sacerdotal na sociedade suméria. 5. Estátuas e artefatos religiosos. Os sumérios produziam estátuas de adoradores, deuses e governantes, que eram colocadas nos templos como ofertas aos deuses. Essas estátuas são reconhecidas por seu estilo característico, com figuras de olhos grandes, expressões intensas e posturas de oração. Algumas das mais conhecidas incluem as estátuas de Tel Asmar, que representam figuras em postura de adoração e mostram o estilo artístico dos sumérios. Além disso, relíquias como vasos e placas esculpidas eram usadas em rituais e oferecidas nos templos. 6. Estela dos Abutres. A Estela dos Abutres é uma tábua esculpida que retrata a vitória do rei Anatum, de Lagak, sobre a cidade-estado de Uma. Esta estela é um importante exemplo de arte militar suméria e oferece insights sobre as práticas de guerra e os conflitos entre as cidades-estado. Ela também ilustra a importância da autoridade do rei e de sua proteção dos deuses. 7. Cilindros-selos. Os cilindros-selos eram pequenos cilindros de pedra entalhados com imagens e textos que, ao serem enrolados sobre argila úmida, deixavam uma impressão. Esses selos eram usados como assinaturas pessoais e para autenticar documentos e mercadorias. As imagens entalhadas nos cilindros incluem cenas religiosas, mitológicas e do cotidiano, e são uma das mais ricas fontes de informação visual sobre a vida suméria. 8. Código de Ur-Nammu, originário da cidade de Ur, é um dos mais antigos códigos de leis conhecidos, antecedendo o Código de Hammurabi em cerca de 300 anos. Ele estabelece punições para diversos crimes, refletindo um sistema jurídico que buscava manter a ordem e a justiça. Esse código é um dos primeiros exemplos de leis escritas e revela aspectos importantes das regras e valores da sociedade suméria. Esses documentos e artefatos não só preservam a história e a cultura dos sumérios, mas também mostram a profundidade e a sofisticação de sua civilização, cujo legado continuou a influenciar as culturas mesopotâmicas subsequentes e é reverenciado até hoje. Os sumérios tinham um conhecimento surpreendentemente avançado sobre o céu e os corpos celestes para a época, e eles são frequentemente considerados os primeiros astrônomos da história.
Embora seus conhecimentos sobre o espaço não fossem científicos no sentido moderno, eles observavam e registravam movimentos dos astros e criaram conceitos fundamentais em astronomia, muitos dos quais foram herdados por civilizações posteriores, como os babilônios. Aqui estão alguns dos principais aspectos do conhecimento astronômico sumério. Calendário lunar. Os sumérios usavam um calendário lunar baseado nas fases da Lua, o que ajudava na agricultura, religião e administração. O ano sumério era dividido em 12 meses lunares, com um mês extra sendo adicionado periodicamente para sincronizar o calendário com o ano solar. Esse calendário lunar influenciou os calendários de civilizações futuras, como o babilônico e o hebraico. 2. Observação de corpos celestes. Os sumérios observavam e registravam movimentos de corpos celestes como o Sol, a Lua e alguns planetas visíveis a olho nu, especialmente Vênus. Eles consideravam esses astros como deuses ou manifestações divinas. Por exemplo, o planeta Vênus era associado à deusa Inanna, posteriormente Ishtar, deusa do amor e da guerra. Os sumérios não apenas observavam Vênus, mas também registravam seu ciclo de movimento no céu, o que lhes permitia prever certos eventos astrológicos. 3. Sistema sexagesimal e cálculos astronômicos. Os sumérios desenvolveram o sistema sexagesimal, base 60, que foi essencial para cálculos astronômicos. Esse sistema levou à divisão do círculo em 360 graus e das horas em 60 minutos, padrão que ainda usamos hoje. Esse sistema facilitava a medição de tempo e ângulos, o que permitia calcular e prever fenômenos astronômicos. 4. Astrologia e presságios. Os sumérios foram os pioneiros na astrologia, associando os eventos celestes a presságios e interpretações religiosas. Eles acreditavam que os movimentos dos astros e as posições dos planetas influenciavam diretamente a vida na Terra e podiam ser sinais enviados pelos deuses. Embora a astrologia suméria fosse rudimentar, ela estabeleceu as bases para a astrologia babilônica e, eventualmente, para a astrologia que se popularizou no mundo antigo. 5. Mapas estelares e constelações. Os sumérios identificaram e deram nomes a várias constelações, que eram usadas para contar histórias mitológicas e guiar a interpretação dos eventos celestes. Algumas dessas constelações foram adotadas e renomeadas por civilizações posteriores, como os babilônios e os gregos. As constelações sumérias eram associadas a deuses e a temas míticos, e várias constelações que usamos hoje têm raízes em nomes e figuras que datam desse período. 6. Cálculo de eclipses e eventos astronômicos. Há indícios de que os sumérios observavam e tentavam prever eclipses lunares, que consideravam como presságios importantes. Eles registravam esses fenômenos em tábuas de argila, embora a precisão na previsão ainda fosse limitada. 7. Influência no conhecimento astronômico babilônico. Muitos dos conhecimentos astronômicos sumérios foram herdados e ampliados pelos babilônios, que desenvolveram uma astronomia mais precisa. Os babilônios chegaram a compilar tábuas detalhadas com previsões de movimentos planetários e fenômenos como eclipses, algo que se originou nas observações sumérias. 8. Interpretação religiosa do cosmos. Os sumérios viam o cosmos como uma extensão do mundo divino, com o céu habitado por deuses e seres espirituais. Essa visão influenciou a forma como eles observavam os astros, pois acreditavam que suas posições e movimentos representavam mensagens divinas. A Terra, segundo eles, era uma estrutura plana cercada por um céu sólido que segurava as águas celestiais. Uma visão que influenciou o pensamento religioso na Mesopotâmia. Em resumo, o conhecimento sumério sobre o espaço foi fundamental para a astronomia e a astrologia da região, e eles deixaram um legado que perdurou por milênios. A precisão de suas observações e sua habilidade em registrar dados astronômicos influenciaram diretamente as culturas babilônica e assíria e, indiretamente, outras civilizações, incluindo a grega e a egípcia. Chegamos ao final de mais um vídeo e, por favor, curta, comente, compartilhe e, claro, se inscrevam no canal. Obrigado e até a próxima!